Nós estamos vindo de uma viagem simples, na qual eu falei que a compreensão judaico-cristã do mundo nos diz que Deus tem 4 canais de revelação explícita. Ele tem a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19, Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, versos de 17 em diante, que o que de Deus se pode conhecer, extra revelação particularizada, acontece através das coisas que foram criadas. O segundo canal de revelação ensinado pela teologia judaico-cristã é a consciência. O livro de Provérbios diz que o meu espírito é a minha lâmpada. Existe uma luz no interior humano, na consciência, que é acesa frequentemente, nos dando testemunho, ora acusando-nos, ora defendendo-nos, conforme nos diz também Paulo, em Romanos, no capítulo 2, especialmente do verso 12 ao 16, ele deixa isso bem claro. A Escritura é o terceiro canal afirmado pelo ensino e pela teologia judaico-cristã, canal de revelação, é a revelação escrita e proposicional contida aqui na Bíblia. E Jesus disse aos judeus nos dias dele: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, pois são elas mesmas que dão testemunho de mim. Ao mesmo tempo em que Paulo diz que toda a Escritura, e ele estava se referindo ao conjunto de textos que a tradição judaica afirmava como sendo a Escritura, é nisto que ele está pensando. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino, para a exortação, para a correção, para a disciplina no caminho da justiça. É Pedro também que diz que nunca nenhuma Escritura foi dada, referindo-se ao que ele conhecia como Escritura. Ele diz que nunca nenhuma Escritura foi dada por particular elucidação, ou elucubração, ou filosofação humana. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E também, é claro, óbvio, o ensino judaico-cristão nos diz que Jesus é essa quarta e última e absoluta revelação de Deus aos homens. Ora, nós já vimos de maneira simples, e ainda vamos aprofundar muito mais, os 3 aspectos interiores. Eu quero começar agora com você, e não será hoje que nós vamos esgotar esse quarto elemento, esta quarta porta que é a porta absoluta, numa única fala rápida como esta. Nós estamos só começando. E eu quero começar dizendo que Jesus é a revelação de Deus. O cristianismo, na maior parte das vezes, afirma que Jesus é a revelação de Deus, mas o trata de maneira menos absoluta do que isso na prática. Ou seja, no escopo da religião cristã, Jesus é o suprassumo de Deus, é a revelação.
mas não é a revelação absoluta a ponto de que a partir dele tudo mais seja entendido, compreendido no seu significado exclusivo a partir de Jesus. Não. Jesus faz parte. Ele é absoluto porque a Bíblia não morre pelos pecados. Quem morre pelos pecados da humanidade é Jesus. Ele é absoluto porque a Bíblia, se não for cuidada, não ressuscita dos mortos. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é absoluto para a teologia cristã porque ele é aquele acerca de quem todos davam testemunho de que viria e depois de quem não haveria outro testemunho a ser dado a não ser a pregação de que ele é quem ele é e ele voltará. Nesse particular, Jesus é exclusivo e é superior na afirmação da teologia cristã, mas na prática não é. Na prática não é. Na prática ele é maior do que a natureza, tão maior que quando a gente fala com ele, a gente fecha os olhos e ora de olho fechado, porque parece que olhar para a natureza desconcentra a gente em relação a Deus. Vejam a contradição. Jesus é maior do que a consciência, porque Deus é maior do que a nossa consciência, é óbvio, está escrito na primeira epístola de João, Deus é maior do que o nosso coração. Portanto, se o nosso coração, a nossa consciência não nos acusar, nós temos paz, mas seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração, porque Deus é maior do que a nossa consciência. Isso se crê, isso se diz, de certa forma isso se pratica. Mas, quando se trata da Escritura, Jesus e a Escritura vêm cabeça com cabeça, no olhar prático dos cristãos, no dia a dia. E aí é que reside a nossa grande confusão. Aí, justamente nessa relação bipolar que o cristianismo tem entre o Jesus pessoa, Emmanuel, revelação absoluta de Deus, fascinante, apaixonante, de um lado, coerente em si mesmo, do princípio ao fim. Jesus tem começo, meio e fim de coerência em si mesmo. Tudo nele é único, é singular, é crescente, é coerente, é contínuo. Tudo faz sentido. Não há uma esquizofrenia, não há uma descontinuidade nele. Ele é ele. A Escritura, todavia, como nós já falamos rapidamente, vocês todos sabem, foi escrita por dezenas de autores. Eu quero me furtar a dar o número preciso deles, porque honestamente ninguém pode dar precisamente o número deles e nem tampouco com toda certeza dizer que foi fulano mesmo que escreveu isso. Mas pouco importa. Existe uma determinada coerência nesse sentido, mas é uma coerência diferente. É uma coerência evolutiva, aonde existem coisas muito diferentes no princípio que vão ficando para trás à medida em que a consciência vai crescendo e a percepção vai crescendo. Coisas que não são tão conciliáveis com o passado. Dentro do próprio escopo do Velho Testamento, essas práticas primitivas vão mudando, outras percepções vão sendo acrescentadas a uma evolução de significado na Escritura. E com isto, estou me referindo àquilo que Jesus chamava de Escritura, que é o que nós chamamos de Velho Testamento. O Velho Testamento, todavia, Jesus diz, dá testemunho dele. Mas Jesus não disse que a gente encontra a vida eterna no Velho Testamento. O Velho Testamento dá testemunho dessa certeza, dessa esperança de vida eterna, mas não é nenhum culto ao livro e nem aos ensinamentos do livro o que nos catapulta para a experiência de Deus e da vida eterna. Por isso Jesus diz, vós buscais e ledes e examinais as Escrituras, julgando que nela encontrareis a vida eterna, pois são elas mesmas que falam de mim.
fazendo uma diferenciação entre o significado das Escrituras e a apoteose delas como dando testemunho dele. Porque o testemunho de Jesus, nos diz o livro do Apocalipse, é o espírito de toda a revelação da profecia anterior. Jesus, todavia, é superior às Escrituras. As Escrituras dão testemunho dele, mas as Escrituras não são a planificação da revelação. Isto eu explicarei no nosso próximo encontro. E eu espero que todos vocês estejam aqui com a gente. Até lá, então.